No vídeo 12 da série, nós vimos que antes de aprovar um investimento, existem duas perguntas que são essenciais e que precisam ser respondidas. Primeiro, o projeto é tecnicamente possível? Segundo, é financeiramente viável? A primeira pergunta, a parte técnica, ela precisa ser respondida antes, e depende do contexto de cada negócio. Capacidade produtiva, tecnologia, especificações do produto, legislação, são alguns exemplos. A partir daí, a planilha que eu vou mostrar agora responde a segunda pergunta, viabilidade financeira. Você vai ver como calcular automaticamente o payback, o VPL e a TIR do seu projeto. Tudo o que está em amarelo no arquivo é o que você precisa preencher. Aqui em cima temos a TMA, taxa mínima de atratividade, que representa o retorno mínimo esperado para compensar o risco do projeto. Logo abaixo estão as projeções de receita líquida, custos, despesas operacionais, depreciação, impostos e investimentos. Cada um desses itens compõe o fluxo de caixa. Não se preocupe agora com o conceito de cada um deles. No vídeo 13, eu vou explicar como definir, exatamente o fluxo de caixa. Para esse vídeo, nós vamos entender como, com base no valor do fluxo de caixa, calcular os indicadores financeiros. Vamos imaginar um projeto com um investimento inicial no ano zero de R$ 10.000 e receitas crescendo a partir do ano 1 do projeto até o ano 5. Já tem alguns valores preenchidos no arquivo e você pode ver que o Excel já calcula automaticamente toda a estrutura de margens de contribuição bruta líquida e o valor, do fluxo operacional e o fluxo operacional acumulado do projeto. Perceba que o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa acumulado são calculados automaticamente e a partir deles que identificamos quando o investimento se paga. Temos os valores no futuro e no presente. O valor futuro é quanto vale em cada ano de vida do projeto. E o valor presente é considerando a TMA como taxa de juros, quanto o dinheiro valeria hoje. Nós sabemos que dinheiro, ao longo do tempo, ele pode ter valorização ou desvalorização. Então, é basicamente trazer todo esse dinheiro de cada ano do projeto para a mesma base, que é o ano zero, que é o ano do investimento. E aí fazer uma comparação, de dinheiros que têm o mesmo valor, seria algo assim. Na aba instruções nós temos a explicação, de como usar o arquivo, dos conceitos e principalmente as fórmulas que eu estou comentando de valor presente e valor futuro. Payback mostra quanto tempo o projeto leva para recuperar o investimento. A planilha identifica, o ponto que o fluxo acumulado passa de negativo para positivo e calcula a fração do ano de retorno. No exemplo, o retorno acontece entre o terceiro e o quarto ano, ou seja, em aproximadamente 3,6 anos. Poderíamos até pegar esse 0,6, multiplicar por 12 e calcular em meses. A diferença entre o payback simples e o payback descontado é que o primeiro considera o valor futuro, as duas primeiras linhas dessa parte do fluxo de caixa. E o segundo traz os valores futuros para o presente e faz o cálculo na mesma base. Então ele já considera as duas últimas linhas do fluxo de caixa. Por isso costumamos falar, que o payback descontado ele leva em consideração o tempo para pagar o projeto, com base no dinheiro, no tempo, no quanto vale o dinheiro no tempo. O VPL, valor presente líquido, é a soma do investimento inicial com os valores do fluxo de caixa operacional de cada ano. Mas, como o próprio nome diz, valor presente, considerando o fluxo operacional do valor presente. Se o VPL for maior que zero, o projeto gera valor. Aqui o resultado é positivo, mostrando que o retorno compensa o custo do dinheiro no tempo. A TIR, taxa interna do retorno, é a taxa que faz o VPL ser zero. Ela mostra o retorno percentual do projeto. Aqui o resultado é 18% ao ano, enquanto a TMA é 15%. Isso significa que o projeto é financeiramente viável. Para calcular a TIR, o Excel tem a opção de uma fórmula que é igual a TIR
e você coloca nesse intervalo o investimento inicial e os valores futuros do fluxo operacional de cada ano. Neste caso, utilizamos o valor futuro, que objetiva encontrar uma taxa para comparar com a taxa mínima de atratividade. Resumindo, né, esse projeto do cenário que ele gera valor e ele tem um retorno acima do esperado, né, acima da taxa mínima de atratividade. E nós poderíamos aí pagar esse projeto em 3,6 anos. Porém, se no ano 2, vamos supor que o ano 2 não vai tão bem a receita do projeto e supostamente ela tem uma receita de 50% menor, é que claro, é só um exemplo, porque a gente vê que os custos deveriam ser menor também e tudo, mas só para dar um exemplo, o projeto já não estaria mais, viável. Então, considerando isso, né, é super importante realizar várias simulações, não apenas um cenário para tomar a decisão da viabilidade financeira do projeto. O que se costuma fazer é fazer um cenário ótimo, e um cenário mais otimista, né, com um pouco mais de receita, por algumas aí pessoas usam como referência 10% a mais de receita, e um cenário pessimista com 10% a menos de receita, e aí, claro, cada um dos itens do fluxo operacional, então os custos, despesas operacionais, impostos, eles vão também, se a receita aumenta, eles têm uma tendência a aumentar, se a receita diminui, eles têm uma tendência a diminuir. Essa planilha responde a pergunta se o projeto é financeiramente viável e nos dá informações de quanto tempo leva para se pagar. Um ponto bem importante de analisar e que vamos ver no vídeo 13, porque não adianta de nada um projeto ser também viável, mas não termos caixa para pagar o projeto até o momento em que ele torna, né, financeiramente viável. A parte técnica da viabilidade ela precisa ser avaliada antes, caso a caso, porque depende do negócio, do contexto, né. Uma dica extra, você pode também adaptar esse modelo para fluxos mensais, ideal para projetos de curto prazo ou com retornos mais rápidos. E no próximo vídeo nós vamos nos aprofundar no tema de fluxo de caixa, eu vou explicar o conceito de cada item amarelo que preenchemos e margem de contribuição. Como usar o controle financeiro para tomar realmente decisões seguras. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir um favor. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Isso ajuda o canal a crescer.